Após tantos escândalos como os atos terroristas lá em Brasília ou o genocídio Yanomami, assim como as derrotas, como por exemplo no Senado em apoio ao Marinho, muitos especialistas diziam que provavelmente o bolsonarismo e o Bolsonaro especificamente iriam derreter e a direita conseguiria enfim se desvincular ao Bolsonaro e criar um líder ou líderes independentes dele. Entretanto, o que infelizmente as evidências apontam é que isso está totalmente errado, que Bolsonaro, apesar de tudo, continua com um apoio extremamente sólido e continuará sendo o maior nome da direita em 2026. E mesmo que seja preso ou não possa ser candidato, provavelmente um candidato bolsonarista é que vai chegar no segundo turno. E para piorar, isso tem implicações diretas e terríveis para o Brasil. Interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Olá Homo Sapiens, mais um vídeo aqui no canal. E eu confesso que esse tema eu queria ter abordado já faz mais de uma semana, porém chegou aquele escândalo do Marcos Duval. Primeiramente falou, né, que o próprio Bolsonaro tinha pedido ele para fazer um golpe, para ajudar num golpe e tal, depois mudou de ideia, enfim, já fiz textos e vídeos sobre isso, não vou entrar mais nesse tema. Então eu acabei postergando esse debate, né, sobre a questão do Bolsonaro. O que eu vejo, né, segundo os dados e evidências que ainda estão na mesa, é que infelizmente, mesmo que o Bolsonaro seja preso, ele vai ser ainda o maior nome da direita, ok? E fazendo aqui uma analogia, entenda bem o que eu vou falar, ele seria ou deve ser o Lula da direita. Ou seja, quando o Lula foi preso, muita gente falou que seria o fim do petismo e do lulismo. Tá? O PT realmente entrou em um declínio terrível, perdeu em quase todas as grandes cidades do Brasil nas eleições de 2016 e de 2020. E muita gente, por exemplo, já apostava ali que talvez o Ciro ou algum outro nome da esquerda conseguiria substituir o Lula. Porém, não foi nada disso que aconteceu. O PT e o Lula continuaram fortes, ainda conseguiram colocar o Haddad no segundo turno, mesmo com todos os problemas, e se isso foi bom ou ruim é um outro debate. E quando o Lula é solto, ele simplesmente vence a eleição e o PT volta a ter uma das maiores bancadas do Congresso. Há uma ressurreição do partido. Então, por mais que a esquerda e alguns setores da esquerda tentaram se desvincular ao Lula, isso não foi possível e a esquerda só conseguiu voltar ao poder graças à volta do Lula. Então, infelizmente, eu acho que, veja bem, eu não estou pregando que se faça isso, eu não estou torcendo para que isso ocorra, muito pelo contrário. Eu adoraria que a direita se desvinculasse ao Bolsonaro, criasse lideranças, movimentos melhores, para que, caso ela volte ao poder, ela volte com uma qualidade. Porém, infelizmente, tudo aponta que não é possível a direita se desvincular ao Bolsonaro, mesmo que ela queira. E qual é o meu grande argumento disso? Foi uma pesquisa do Atlas, tá? Lembrando, o Atlas, Intel, foi a linha de pesquisa que mais acertou nas eleições passadas. Essa pesquisa ela foi publicada no dia 1º de fevereiro. Tá? Então foi bem depois dos atos terroristas lá em Brasília. Acho que também foi depois que se descobriu o genocídio Yanomami. E essa pesquisa fez duas perguntas e as respostas são extremamente tristes. A primeira pergunta foi como que os seus entrevistados viam o legado do Bolsonaro. E aí 36,1% avaliaram como muito negativo, ok? Mas 29%, quase 30% avaliaram como muito positivo. E 13,8% como positivo. Em torno de 43% disseram que o legado do Bolsonaro é positivo ou muito positivo. Isso sem meias palavras também, ok? Eu também já fiz um texto e um vídeo sobre os atos terroristas em Brasília, né, mostrando que os dados me mostravam que quase mais de 40% da população viam como aqueles atos parcialmente ou totalmente justificáveis, o que também é algo totalmente terrível e triste. Só que aí a facada no coração, no peito, é quando o Atlas pergunta se as pessoas votariam no Bolsonaro. E aí 40,3% disseram que com certeza votariam no Bolsonaro numa eleição presidencial. E 6,9% disseram que
provavelmente votariam. Isso é simplesmente assustador depois que a gente vê atos terroristas nos piores da nossa história. A gente sabe sobre o genocídio Yanomami e isso basicamente mal arranhou a visão, a popularidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve 49% dos votos válidos. E veja, em torno de 45% falam que votaram nele de novo. Ele perdeu 4 pontos, em tese, né? Claro, não é tão simples fazer essa contagem, né? Mas em tese seria isso, sabe? E assim, isso é triste, mas não deveria surpreender, porque eu já falei isso várias vezes, né? Todas as pesquisas mostram que o núcleo duro do bolsonarismo é no mínimo, na melhor das hipóteses, de 20 a 30% da população. Antes de falar os números, vou aqui dar um pouco das minhas fontes, né? De onde eu tirei esses números, né? Primeiramente, a aprovação do governo Bolsonaro, ela basicamente sempre foi acima de 20% na categoria ótimo ou bom, né? Tirando um período que ele teve de 19%, foi mais baixo. Tá? Então, isso quer dizer que, mesmo nos períodos mais sombrios desse governo, pessoas morrendo por causa da pandemia, por falta de vacina, ele imitando por falta de ar, mais de 20% da população dizia que o governo era ótimo. A popularidade do Lula e a própria do próprio PT é em torno de 30%. E também, segundo uma pesquisa, 80% da população pode ser considerada conservadora. Então, e quando eu digo núcleo duro, eu estou me referindo ao quê? A pessoas que idolatram o Jair Bolsonaro. E eu falo isso não só por pesquisa, eu falo isso por conhecer pessoas que já me disseram: eu acho que o Jair é um Messias. Sim, eu não sei como essa pessoa é cristã, se o cristianismo o único Messias é Jesus, mas a pessoa disse isso. Uma evangélica disse isso para mim, mais especificamente. Então, existem pessoas assim. Esse é o núcleo duro, tá? Agora, você tem mais uns 20%, né, de pessoas, ou mais, de pessoas que concordam com os valores bolsonaristas, que são reacionárias ou conservadoras, por mais que não gostem ou idolatrem o Jair. Essas pessoas não teriam muita dificuldade de votar em outro candidato, mas que defendesse as mesmas coisas que o Jair Bolsonaro. Então, assim, em torno de 40% ou mais da população é bolsonarista, é reacionária. Tá? Aí, se você quiser falar se é fascista, extrema-direita, enfim, isso é irrelevante, mas valores como ser hiper-religiosa e querer que isso seja imposto pela sociedade, com altas doses de machismo, racismo, etc., é real. Esse público, ele existe. E aí você tem ali uns 10 a 20% da população que até no fundo é conservadora, mas principalmente nas eleições presidenciais não levam muito isso em consideração. Levam mais em consideração se vai ter prato na mesa, se gosta e confia no candidato, etc. E aí você tem de lulistas, por exemplo, em torno de 30% da população. Então veja, ainda é um público muito dividido. E é por causa disso que a gente tem umas combinações interessantes. Em Minas Gerais, o Lula venceu no primeiro e no segundo turno. Porém, o governador reeleito ali foi o Zema, que é um candidato bolsonarista, que é um político que assumidamente se identifica, se é muito mais parecido com o Bolsonaro que com o Lula. Isso pelas suas próprias palavras, né? Ele foi reeleito no primeiro turno. E o deputado mais bem votado foi o Nicolas Pereira, que é um jovem evangélico que se agarrou no Bolsonaro. Então, você tem, provavelmente em Minas Gerais, alguém que votou no Zema, no Lula e no Nicolas Pereira. Ou, pelo menos, no Zema e no Lula, principalmente no primeiro turno. Então, essa é a realidade do Brasil. Tá? Então, assim, a direita, fazendo uma conta aqui de padaria simples, na melhor das hipóteses, a direita teria uns 20% da população para alcançar que ainda não é totalmente bolsonarista, que não idolatra o Jair Bolsonaro. Só que ainda assim, se um candidato à direita, independente do Jair, e conseguisse todos esses 20%, que é muito difícil, ainda assim estaria ou empatado com o candidato do Jair Bolsonaro, ou com o próprio Jair em 2026, ou estaria abaixo dele, porque, como eu falei, o Bolsonaro tem de 20% a 30% de base sólida. Então não importa o que o Jair faça, se o Jair sair um vídeo do Jair matando uma criança, o Jair não vai perder votos dessas pessoas. Infelizmente é isso. Então, ainda assim, quem iria para o segundo turno seria o candidato do Jair. E aí, por isso que eu falo que há uma semelhança muito grande, assim, em questão de poder, não estou falando de ideias, de qualidade, nada disso, estou falando de questão de influência política do Bolsonaro com Lula. Se o Bolsonaro for preso, e isso eu acho que isso vai acontecer, ou pelo menos vai ser cassado seus direitos políticos, ainda assim o candidato do Jair deve conseguir bater uma queda de braço
e conseguir para o segundo turno, pelo menos. Tá? Porque iria receber esses 20% ou 30% dos votos, quase certeza. Talvez não receberia todos eles, teria aí pelo menos em volta de 20% dos votos válidos, mas isso é mais que o suficiente para você ir para o segundo turno, a menos que seja uma eleição super polarizada e tal. Então, assim, é triste, mas é a realidade. Isso é uma coisa tão forte, tão verdadeira, que até o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, né, o Valdemar da Costa Neto, disse isso em entrevista. Está gostando? Então, não deixe de likear ou se inscrever caso você não tenha se inscrito ainda. Só que agora eu peço para você só um minuto para poder fazer um merchan muito rápido. É que esse ano, tanto para ajudar vocês como nos ajudar, a gente também vai fazer um trabalho de ser afiliados de produtos da Hotmart. Caso você não conheça, a Hotmart é uma plataforma super respeitada e confiável que vende produtos digitais. Nela você pode vender o seu produto ou vender o produto de outras pessoas se afiliando. Então, nesse caso, é só você entrar no link que está na descrição e comprar o produto por esse link que a gente recebe uma comissão. Atualmente a gente está vendendo então a apostila para o concurso público do Banco do Brasil. Um concurso ótimo, porque só pede ensino médio. São mais de 6 mil vagas por todo o Brasil e essa apostila está num preço super acessível e de ótima qualidade e está na promoção. Você tem tantos comentários, você tem videoaulas e você tem um cronograma. E caso você não goste, não seja o que você esperava, você pode devolver a apostila e seu dinheiro é devolvido. Então não perca essa oportunidade. Clica no link na descrição e compre e se ajude, se prepare, seja para esse concurso ou para os próximos, porque sempre tem concurso bancário e sempre cai mais ou menos os mesmos assuntos, ou você indique para amigos e amigas que você saiba que elas possam se interessar. Então é isso, pessoal. Voltando para o vídeo. Valdemar disse que vê o Jair muito mais forte como um cabo eleitoral do que como um candidato. Algo que eu não sei se é tão verdade, usando o próprio Lula como referência, né? O Lula, como cabo, fez o Haddad chegar no segundo turno, mas perdeu. E como candidato venceu. Claro, eram contextos diferentes, mas esses são os fatos. Né? Então eu não sei se o Jair vai conseguir transferir todos os seus votos e algo como se ele fosse candidato. Mas, né, o próprio Valdemar falou, né? Então eu vejo o Jair como um grande cabo eleitoral e aí se ele não puder ser candidato, ou se ele não quiser, né, ele usa esse termo, se ele não quiser ser candidato, eu vejo a Michelle Bolsonaro ser candidato ou Tarcísio e depois ele falou do Zema. Algo que eu já tinha visto vários blogueirinhos de direita comentar, que esses seriam os 3 candidatos da direita, possíveis candidatos da direita em 26. E eu duvidava muito da Michelle. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, que besteira. E depois que o Valdemar falou, não tem como negar. Faz sentido, isso é um fato. Tá? A carta está posta na mesa. E realmente, olhando agora, isso faz todo sentido. Né? Porque o Bolsonaro perdeu principalmente por ser mal votado entre mulheres. Então a Michelle poderia reduzir essa impopularidade, esse bloqueio entre o público feminino. Além de que a Michelle ela é muito mais carismática, né, que o próprio Jair. E a Michelle ela é evangélica de fato, né? Pouca gente sabe disso, por incrível que pareça, mas o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele é oficialmente, pelo menos, católico. Sempre foi. Muita gente não sabe, muita gente acha que ele é evangélico, mas não. Já a Michelle não. A Michelle ela é evangélica, pelo menos nominalmente, né? Então talvez isso aumentaria ainda mais o apoio, que já é gigantesco, a um candidato bolsonarista. Porém, aí fazendo aqui uma análise pessoal, né? Fazendo uma previsão, que posso estar errado, eu ainda acho que um candidato tão ligado ao Bolsonaro ainda iria receber a impopularidade dele. Então uma Michelle ou um filho dele, como cabeça de chapa, talvez não conseguiria vencer, a menos que o governo Lula seja muito ruim do ponto de vista da população. Eu acho muito difícil que venceria. Acho que receberia quase tanto impopularidade quanto o próprio Jair e não receberia todos os votos que o Jair receberia. Agora, como vices, eu acho que talvez sim daria para você ter uma chapa mais forte. Além disso, outro ponto, eu acho que o próprio Jair não aceitaria a Michelle como a sua sucessora. Por quê? Primeiro que o Jair é machista, isso é um fato óbvio, mas segundo e mais importante, o Jair gosta de alguém totalmente submisso a ele, ainda mais se ele estiver preso. E a Michelle provavelmente ela teria luz própria, como aconteceu já com a esposa dele. Então acho que o Jair prefere muito mais ter um filho totalmente submisso no cargo, como vice ou mesmo como presidente, do que a Michelle, que pode acabar, ou o Tarcísio ou o Zema, que podem acabar deixando ele na cadeia e
seguir um caminho sozinho. Porém, como eu falei, um candidato muito próximo do Jair em si, talvez não seria tão combativo politicamente assim. Então, eu acho que faria muito mais sentido um candidato de direita, cabeça de chapa, tipo Tarcísio ou Zema, e como se eu visse ou a Michelle ou um filho do Jair. E aí, entre Tarcísio e Zema, eu acho que se acontecesse hoje, quem seria o candidato seria o Zema, porque o Zema já foi reeleito, né? Então ele não tem mais como continuar sendo governador. Ele vai ter que tentar outro cargo, então para ele tentar a presidência não custaria nada. Agora o Tarcísio não. O Tarcísio em 26 vai terminar o seu primeiro mandato de governador. E infelizmente eu acho que ele se reelege fácil. Então ele ser candidato à presidência vai ser trocar o certo pelo duvidoso. Tá? A menos que, como eu falei, esteja muito impopular o governo do Lula. Algo que não tem como saber. Tá? Então eu acho que se estiver vago, né, se vai vencer ou não, o Tarcísio vai buscar sua reeleição e infelizmente vai vencer com facilidade e o Zema vai ser candidato. E aí vai depender se haverá essa costura, né, do Zema com o vice sendo a Michelle ou um filho do Jair. Né? Isso se o Jair, claro, estiver realmente em possibilidade de ser candidato. Mas em qualquer um dos cenários que eu acho provável, todo o candidato da direita que for para o segundo turno vai ser um candidato com apoio que pede bênção para o Jair Bolsonaro. Numericamente é quase impossível que isso mude. Tá? O único meio de se mudar é esses 20% aí que eu falei que não são bolsonaristas se tornarem extremamente anti-Jair Bolsonaro, que eu acho difícil, e de alguma forma essas pessoas que idolatram o Bolsonaro pararem de idolatrar ele. O que eu também acho que esse segundo em especial é quase impossível. Então, para aqueles que ainda acreditam que a gente vai ter uma direita não bolsonarista e sair dessa dicotomia PT-Bolsonaro, infelizmente, pelos números que nós temos, pelos dados que nós temos e pela própria história do Brasil, eu acho que isso é apenas um sonho. E aí, o que você acha? Qual você acha que é o cenário possível para isso não acontecer, se é possível? Deixa os seus argumentos aqui nos comentários, vamos debater, vamos aprender juntos. Fontes, links na descrição. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Então é isso, valeu, forte abraço.